Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, a gente vai agora para a aula de ciências, tá certo? Antes da gente iniciar, vamos orar, fazer nossa oração do dia. Então, oremos. Senhor Deus, te agradecemos por esse dia. Obrigado pela noite de sono, ó Pai, abençoada. Obrigado pelo nosso alimento, ó Pai, que Tu nunca tem deixado faltar em nossas mesas. Obrigado, ó Deus, por Tua criação, por Tu ser tão bom conosco, nos perdoando a cada pecado que cometemos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, pois sabemos que precisamos de Ti e do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, ó Pai. Em nome deles é que nós te oramos. Amém. Então, meus queridos, a gente para iniciar aí a nossa aula de ciências, a gente vai falar, rever na verdade, explanar o assunto novamente sobre fungos, e bactérias. Então lá no nosso livro, deixa eu pegar aqui meu livro. No livro a gente tratou sobre prevenção de doenças transmissíveis, a ação dos micro-organismos, Então a gente viu aí doenças contagiosas e não contagiosas, como é que a gente adquire essas doenças e como é que a gente faz para preveni-las, tá? A gente viu quais são esses micro-organismos que causam essas doenças e a gente viu aí também uma das formas de evitar, que é através da vacina, E aí nós chegamos nesses benefícios de fungos e bactérias. Então a gente sabe que fungos e bactérias não necessariamente só é um inseto, um verme, ruim. Ele também vai ser de uma forma positiva, A gente vê que os fungos e as bactérias, eles têm boas atuações também. Tanto é que eles são usados em alimentos, Então a gente consome alguns desses fungos e bactérias em alimentos. Um exemplo de fungos que a gente consome é o cogumelo, Ele é um fungo que nasce, que se alimenta através de madeira podre, E é uma especiaria muito consumida pelos grandes restaurantes. A gente tem também as bactérias, que a gente pode encontrar essas bactérias naqueles Yakult, em queijo, Então a gente vê que também é bom para o nosso organismo, tá bom? Então lembre-se disso, fungos e bactérias, eles têm também os benefícios positivos, tá? Além disso, eles são muito importantes na cadeia alimentar, na parte de decomposição, porque esses fungos, alguns fungos e bactérias, os que não são consumíveis por nós, eles são importantes por quê? Porque quando existe resto de animais ou de plantas, ali eles vão trabalhando, tornando aquela planta, aquele resto de animal, eles transformam em solo fértil, Então, nessa decomposição, ele traz um solo onde vai ter vitaminas nesse solo para plantações e etc, tá? Então, até os fungos e bactérias que a gente não consome, mas assim mesmo ele faz parte da cadeia alimentar e é bastante importante por isso, ok? A gente viu também o saneamento básico, certo? Então, o saneamento básico é importante para que, através de fungos e bactérias, a gente não pegue essas doenças, tá? Então, a gente vai ter os nossos lixos, descartáveis, porém, o ideal nesse saneamento básico, quando a gente vai jogar, se desfazer de algum lixo, é a gente ter um lixeiro específico para cada coisa. Então,
um lixeiro específico para papel, para plástico, para vidro e metal. A gente ainda precisa se conscientizar em relação a isso para que a gente ainda consiga fazer, para que um dia a gente consiga fazer, na verdade, um descarte melhor, que pode ser até reaproveitado, porque a nossa tendência, né, a gente ainda não tem essa organização dentro da nossa casa para que a gente faça essa separação. Então a nossa tendência é pegar tudo que tem e jogar no mesmo lugar. Então a gente junta papel com vidro, com resto de comida, com metal, a gente vai colocando tudo no mesmo lixeiro, o que não é ideal. Por quê? Porque tem as coletas de lixo, né, e empresas que trabalham para justamente recuperar esse tipo de material. O papel, ele se transforma em um papel novamente, ele vai ser reciclado. Assim acontece com o plástico, com o vidro e o metal. E isso, gente, esse descarte correto, de forma correta, é bastante importante porque ajuda justamente também no planeta, né? Não vai coisas que não são aproveitadas para o solo, para os mares e até mesmo para os animais, inclusive para nós, tá bom? Então, resumindo o nosso conteúdo da aula de hoje, são os benefícios de fungos, mas também o descarte certo, né, dos materiais que a gente utiliza, do lixo que a gente utiliza em nossas casas, tá bom? Então, vocês vão ver aí uma folhinha, certo, de ciências. Essa folhinha está em preto e em branco, então se está preto e branco é porque a gente tem que transcrever para o caderno e responder no caderno. Não quero nada respondido na folha, tá bom? A folha serve só para vocês verem a organização do caderno. Uma coisa que é importante, gente, que vocês precisam saber é que quando a gente faz uma atividade, é importante que a gente deixe linhas, espaço. Se a gente não faz isso, a nossa atividade acaba se tornando um texto, né, onde não tem separação e, consequentemente, a organização. Vocês podem ver aqui também, na folhinha de vocês, inclusive, que tem aqui, ó, respeitando a margem, né, quando uma palavra não cabe na linha inteira, então a gente faz a separação da sílaba corretamente, né? Que tem gente que tem muita dificuldade, muito aluno que tem dificuldade com essa separação de sílaba. Então é bom para vocês irem praticando e prestando atenção no que vocês estão executando, tá bom? Então nessa primeira questão aí, referente aos benefícios de fungos e bactérias, vocês vão fazer essa tabela no caderno de vocês. Essa tabela vai ter 3 colunas, ok? Vocês vão ter que procurar pesquisar 3 produtos, e aí vocês colocam o nome em cada quadrado, né, desse produto, se é um iogurte, enfim. Tente pesquisar coisas novas, fora do que eu já falei e fora do que a gente já viu no livro, tá bom? Então, nome do produto que você pesquisou, o tipo de micro-organismo que é utilizado, certo? Como assim, Tia? O tipo de micro-organismo que é utilizado? Se é uma bactéria, se é um fungos, ok? E para que ele é utilizado? Esse fungos, ele é utilizado em quê? Para quê? Com qual finalidade para fazer? Ok? Porque às vezes, existe um determinado produto, mas aquele fungos ele vai atuar em uma área específica, pode ser até do nosso corpo, né? Esse tipo de micro-organismo ele é utilizado para limpar o nosso intestino, para organizar a nossa flora, ok? Isso daí são pesquisas que vocês vão fazer e colocar aí, tá certo? Segunda questão. Como está o descarte de lixo no seu bairro? Então aqui ou aí, eu não sei se vocês moram no mesmo bairro da escola, né? Como é que está o descarte? Quando vocês passam na rua, vocês estão vendo que o descarte de lixo está sendo correto?
Vocês estão vendo se tem latas de lixo, né? Tem lixeiro na rua para que a gente possa descartar esse lixo quando a gente estiver na rua. Então, são observações que vocês vão fazer e responder aí nessa segunda questão, tá bom? Então, meus amores, não tem dificuldade, tá bem facinho a nossa atividade, tá bom? Então, para hoje, a nossa atividade, a nossa explicação, o nosso conteúdo é esse, tá? É importante que vocês fiquem com essas informações desses conteúdos na cabeça, bem simples, bem prático. Eu sei que no livro tem muita coisa escrita, mas basicamente o que a gente precisa saber é sobre esses benefícios, né? Como fazer o descarte de lixo, sobre o saneamento, como se prevenir, tá bom? Então é isso. Até já!